Imagine descobrir que alguém ao seu lado, talvez um colega, um vizinho ou até um parente, não seja 100% humano. E se existissem híbridos vivendo entre nós? Frutos de experiências secretas entre humanos e seres extraterrestres? Neste audiolivro, você vai conhecer um dos relatos mais intrigantes e perturbadores sobre um suposto nascimento de um filho híbrido entre ETs e humanos. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita sobre identidade, origem e o que pode estar sendo escondido da humanidade. O que você vai ouvir não é ficção. É um relato que pode mudar a sua forma de ver o mundo. Contato híbrido. Filho de ET está entre nós? Este documento explora um dos temas mais controversos e fascinantes da ufologia moderna, a possibilidade da existência de seres híbridos resultantes do contato entre humanos e extraterrestres. Ao longo das próximas sessões, analisaremos a história deste conceito, casos emblemáticos, evidências científicas, impactos psicológicos e sociais, além das perspectivas futuras sobre este fenômeno. Navegaremos entre relatos pessoais, teorias científicas, influências culturais e abordagens céticas, oferecendo um panorama completo sobre um tema que continua a intrigar tanto entusiastas quanto pesquisadores sérios do fenômeno OVNI no Brasil e no mundo. Introdução ao fenômeno híbrido. No universo da ufologia, o termo híbrido carrega um significado específico e controverso, diferentemente do conceito biológico tradicional, que se refere ao cruzamento entre espécies relacionadas. No contexto ufológico, híbridos seriam seres resultantes da combinação genética entre humanos e entidades extraterrestres. Este conceito transcende a simples noção de cruzamento biológico, incorporando dimensões espirituais, metafísicas e tecnológicas que desafiam nossa compreensão convencional de identidade, origem e o que pode estar sendo escondido da humanidade. O contato híbrido, filho de ET, está entre nós? Está intrinsecamente ligada às teorias de contato alienígena, particularmente àquelas envolvendo abduções. Segundo estes relatos, seres extraterrestres teriam estabelecido programas sistemáticos de coleta de material genético humano com o objetivo de criar uma nova linhagem de seres que combinam características de ambas as espécies. Estes programas são frequentemente descritos como tendo motivações que variam desde a sobrevivência de espécies alienígenas em declínio até preparação para a futura colonização terrestre. Definição ufológica de híbrido. Seres resultantes da combinação genética entre material humano e extraterrestre, seja por reprodução direta, manipulação em laboratório ou métodos avançados desconhecidos pela ciência terrestre atual. Características atribuídas. Aparência física predominantemente humana, com sutis diferenças anatômicas, capacidades mentais elevadas como telepatia ou clarividência, e, frequentemente, uma sensação de não pertencimento à sociedade humana. Propósito alegado. Desde embaixadores entre civilizações até agentes de influência cultural, os híbridos teriam funções específicas no suposto programa de contato gradual entre humanidade e seres extraterrestres. A hipótese dos híbridos representa uma das facetas mais complexas do fenômeno OVNI, pois desafia não apenas nosso entendimento científico, mas também levanta questões profundas sobre identidade humana, evolução e o nosso lugar no cosmos. Para muitos ufólogos, a presença de híbridos entre nós seria a evidência definitiva de um programa extraterrestre de longo prazo envolvendo a humanidade.
enquanto céticos apontam para explicações psicológicas e sociológicas para estes relatos. História do conceito de híbridos ET-humanos. O conceito de seres híbridos resultantes da interação entre humanos e entidades extraterrestres começou a ganhar proeminência no panorama ufológico durante a década de 1970, embora suas raízes possam ser traçadas a mitologias antigas que descreviam a união entre deuses e humanos. O surgimento moderno desta teoria coincidiu com um período de intenso interesse pelos fenômenos de abdução alienígena, quando relatos de contatos forçados e procedimentos médicos realizados por ETs começaram a proliferar. Um marco significativo foi a publicação do livro Comunhão, de Whitley Strieber, em 1987, que, embora não focasse exclusivamente em hibridização, popularizou a ideia de intervenções biológicas por parte de visitantes extraterrestres. No entanto, foi o trabalho de Bud Hopkins, especialmente em Intrusos, em 1987, e posteriormente as pesquisas do Dr. David Jacobs, em Ameaça, em 1998, que consolidaram a hipótese de um programa sistemático de criação de híbridos como parte central das atividades extraterrestres na Terra. No Brasil, estas ideias ganharam força nos anos 1990, com a tradução dessas obras e o surgimento de casos locais de abdução que incorporavam elementos de manipulação genética. O ufólogo brasileiro Claudier Covo foi um dos pioneiros em documentar relatos nacionais que sugeriam intervenções reprodutivas durante experiências de contato. Abduções e relatos clássicos. O fenômeno das abduções alienígenas constitui o cenário principal onde surgem os relatos de interações reprodutivas entre humanos e extraterrestres. Estas narrativas de contato forçado frequentemente incluem procedimentos descritos como coleta de óvulos e esperma, implantação de embriões ou até mesmo encontros com supostos filhos híbridos resultantes de gestações anteriormente interrompidas. A consistência desses relatos, mesmo entre pessoas sem contato prévio entre si, tem intrigado pesquisadores do fenômeno OVNI há décadas. Caso Betty e Barney Hill, 1961. Embora não mencionasse diretamente reprodução híbrida, este caso pioneiro estabeleceu o template para futuros relatos de abdução, incluindo exames médicos invasivos. O casal interracial relatou ter sido levado para uma nave após avistar um OVNI nas estradas de New Hampshire, Estados Unidos. Sobre hipnose, descreveram procedimentos médicos realizados por seres de outra espécie. As cicatrizes inexplicáveis e os pesadelos recorrentes do casal tornaram seu caso um marco na ufologia mundial. Caso Antônio Vilas Boas, 1957. Este fazendeiro brasileiro relatou ter sido forçado a ter relações sexuais com uma humanoide nórdica dentro de uma nave espacial. O caso é considerado um dos primeiros relatos explícitos de contato reprodutivo e ocorreu no interior de Minas Gerais. Vilas Boas descreveu em detalhes o encontro, afirmando que a entidade feminina emitia sons animais durante o ato e depois apontou para o próprio ventre e para o céu, sugerindo uma gravidez resultante. Caso Allagash, 1976. 4 homens em uma pescaria no Maine, Estados Unidos, relataram abdução coletiva, com procedimentos médicos invasivos. Todos passaram por testes de polígrafo que indicaram consistência em seus relatos. Os homens descreveram exames, focados em seus sistemas reprodutivos, e anos depois, 2 deles começaram a relatar sonhos recorrentes com crianças híbridas que alegavam que eram descendentes deles. No Brasil, além do famoso caso Vilas Boas, diversos outros relatos envolvendo interações reprodutivas foram documentados ao longo das décadas. Particularmente notáveis são os casos da região do Morro do Chapéu, na Bahia, onde várias mulheres relataram gestações inexplicáveis após avistamentos de luzes estranhas,
E os incidentes na região da Serra do Roncador, em Mato Grosso, onde comunidades inteiras relatam interações genéticas com visitantes do espaço. O projeto híbrido na ufologia moderna. Na ufologia contemporânea, a teoria do projeto híbrido ganhou status de paradigma explicativo para diversas facetas do fenômeno OVNI. Esta hipótese propõe a existência de um programa sistemático e de longo prazo, conduzido por entidades extraterrestres, visando a criação gradual de uma nova linhagem de seres que combinam genética alienígena e humana. Segundo seus proponentes, este projeto estaria em andamento há várias gerações e representaria o verdadeiro motivo por trás da maioria dos contatos e abduções relatados. Fase 1. Coleta. Obtenção de material genético humano. Fase 2. Experimentação. Criação. O que diz a ciência? Genética e hibridização? Do ponto de vista científico, a possibilidade de hibridização entre humanos e espécies extraterrestres enfrenta desafios biológicos formidáveis. A genética convencional estabelece limites claros para a compatibilidade reprodutiva entre espécies baseados na similaridade genômica e cromossômica. Mesmo entre espécies terrestres evolutivamente próximas, a hibridização natural é frequentemente limitada ou resulta em descendentes estéreis, como ocorre com as mulas, cavalo mais jumento. Para que a hibridização bem-sucedida ocorra, seria necessário um grau extraordinário de compatibilidade biológica entre humanos e visitantes extraterrestres, algo que contradiz as expectativas científicas sobre a diversidade evolutiva em diferentes mundos. A biologia terrestre é baseada em DNA com uma estrutura molecular específica, utilizando um conjunto particular de aminoácidos e seguindo regras bioquímicas que evoluíram em nosso planeta. Exemplos de híbridos naturais na Terra. Mulas, cavalo mais jumento. Geralmente estéreis devido a incompatibilidades cromossômicas. Ligres, leão mais tigre, apresentam problemas de saúde e fertilidade reduzida. Zonkies. Precisando de respostas? No Oráculo Universal, resolvemos suas dúvidas em um piscar de olhos. Link na descrição. Zebra mais jumento. Raros e com limitações reprodutivas. Growler bears. Urso polar mais urso pardo, surgindo naturalmente devido a mudanças climáticas. Limitações biológicas à hibridização. Número e estrutura cromossômica incompatível. Sistemas imunológicos que rejeitam embriões alienígenas. Códigos genéticos potencialmente diferentes. Terrestres usa 4 bases nitrogenadas. Incompatibilidade de proteínas e estruturas celulares. Tecnologias genéticas atuais. CRISPR-Cas9 permite a edição precisa de genes específicos. Clonagem, reprodução de organismos geneticamente idênticos. Organismos geneticamente modificados, incorporação de genes entre espécies. Síntese de DNA, criação artificial de sequências genéticas. Supostos sinais de híbridos entre nós. Os defensores da teoria híbrida apontam para uma série de características físicas, psicológicas e comportamentais que supostamente identificariam indivíduos com herança genética parcialmente extraterrestre vivendo entre a população humana. Estas características, compiladas a partir de relatos de autodeclarados híbridos e pesquisadores do fenômeno, compõem um perfil controverso que mistura elementos verificáveis e subjetivos. Características físicas relatadas. Olhos maiores que a média, frequentemente descritos como penetrantes ou com coloração incomum. Crânio ligeiramente maior, especialmente na região frontal e parietal. E estrutura óssea mais fina e leve, com baixa densidade óssea. Sensibilidade extrema à luz, som e eletromagnetismo. Temperatura corporal mais baixa que a média, cerca de 35,5 graus Celsius. Baixa pigmentação cutânea e resistência incomum a doenças comuns. Características psicológicas e comportamentais.
sensação persistente de não pertencimento ou alienação social desde a infância. Capacidades intuitivas ou empáticas excepcionalmente desenvolvidas. Experiências recorrentes de downloads de informação ou conhecimento inexplicável. Sonhos vívidos envolvendo outras realidades ou civilizações. Aversão à violência e forte conexão com temas ambientais e cósmicos. Memórias fragmentadas de contatos ou existências não terrenas. No Brasil, o pesquisador Max Denis Cruzeiro, que administra um grupo de apoio para pessoas que se identificam como híbridos, relata que a maioria dos participantes descobre sua suposta natureza híbrida após experiências traumáticas de abdução ou durante terapias regressivas. Muitos relatam sentir-se diferentes desde a infância, como se estivessem observando a humanidade de fora. Quando entram em contato com a literatura sobre híbridos, experimentam um profundo sentimento de reconhecimento e alívio. Explica. Alguns relatos incluem habilidades anômalas, como sensibilidade psíquica elevada, telepatia esporádica ou capacidade de influenciar dispositivos eletrônicos. Maria F., uma autodeclarada híbrida de 38 anos, residente em Curitiba, afirma: sempre soube informações sobre pessoas que não tinha como saber. Aparelhos elétricos frequentemente falham ao meu redor, especialmente quando estou emocionalmente desequilibrada. Meus médicos nunca conseguiram explicar minha baixa temperatura corporal e resistência a antibióticos. A comunidade científica mainstream permanece extremamente cética quanto a estas alegações, atribuindo-as a uma combinação de variações naturais na população humana, condições médicas conhecidas e interpretações subjetivas influenciadas pelo desejo de pertencimento a um grupo especial. No entanto, alguns pesquisadores independentes têm tentado documentar e categorizar estes relatos, buscando padrões que possam justificar investigações mais aprofundadas. Perfis psicológicos dos híbridos. A psicologia tem se interessado cada vez mais pelo fenômeno dos autodeclarados híbridos extraterrestres humanos, não necessariamente para validar suas experiências, mas para compreender os mecanismos psicológicos subjacentes a essas identificações. Estudos preliminares sugerem padrões consistentes no perfil psicológico dessas pessoas que podem oferecer insights sobre as dimensões humanas deste fenômeno, independentemente de sua realidade objetiva. A doutora Márcia Moreira, psicóloga clínica da Universidade de São Paulo, especializada em identidade e crenças paranormais, observa: indivíduos que se identificam como híbridos frequentemente apresentam pontuações elevadas em testes de criatividade, pensamento divergente e sensibilidade perceptual. Muitos têm históricos de experiências traumáticas na infância, particularmente relacionadas a sentimentos de rejeição ou de não pertencimento familiar, o que pode criar terreno fértil para a adoção posterior de uma identidade que explica essa sensação de diferença. Trauma infantil. Percentual de autodeclarados híbridos que relatam experiências traumáticas significativas antes dos 12 anos, segundo um estudo da Universidade Federal do Paraná, com 120 participantes. Isolamento social. Proporção que relata dificuldades persistentes de integração social desde a infância, com um sentimento de ser diferente ou incompreendido pelos pares. Alta sensibilidade, percentual que pontua acima da média em testes de pessoa altamente sensível, HSP, indicando maior reatividade a estímulos sensoriais e emocionais. Evidências biológicas, fatos e ficções. A busca por evidências biológicas concretas que comprovem a existência de híbridos extraterrestres humanos representa um dos maiores desafios para os proponentes desta teoria. Até o momento, nenhuma prova de DNA ou anomalia genética confirmada pela ciência mainstream foi apresentada como evidência inequívoca de interferência genética não humana. Esta ausência de evidências verificáveis permanece o principal obstáculo para que a hipótese híbrida ganhe credibilidade além dos círculos ufológicos. Alegações de DNA anômalo.
vários casos de supostas anomalias genéticas foram relatados, incluindo sequências de DNA estranhas ou inéditas. O caso mais notório, envolvendo uma mulher brasileira de Minas Gerais, alegava a presença de 6 sequências genéticas não catalogadas em bases científicas. No entanto, análises independentes nunca confirmaram estas alegações, e geneticistas apontam que variações não catalogadas são encontradas regularmente em estudos populacionais. Anomalias anatômicas. Relatos de estrutura óssea incomum, particularmente craniana, são frequentes entre autodeclarados híbridos. Documentos, supostamente médicos, circulam na internet mostrando crânios com formato ligeiramente diferente ou ossatura mais fina que o normal. Ortopedistas consultados indicam que tais variações podem ser explicadas por condições como crâniostenostose ou osteopenia, sem necessidade de recorrer a explicações extraterrestres. Fisiologia diferenciada. Temperatura corporal mais baixa, metabolismo atípico e resistência incomum a doenças. Um estudo conduzido por pesquisadores independentes em Porto Alegre, com 28 autodeclarados híbridos, encontrou temperatura média de 0,8 graus Celsius abaixo do grupo controle. Médicos apontam que variações metabólicas individuais, hipotireoidismo subclínico ou adaptações ao ambiente podem explicar tais diferenças. Um dos casos mais discutidos no Brasil é o do chamado DNA alienígena de Campinas, onde amostras de sangue de uma mulher que alegava ser híbrida foram analisadas por um laboratório particular em 2009. Os resultados preliminares sugeriram anomalias estruturais não classificáveis segundo os padrões conhecidos. No entanto, quando as amostras foram submetidas a laboratórios acadêmicos para verificação independente, os resultados apontaram para a contaminação da amostra ou erro metodológico do Relatos na mídia brasileira. A cobertura midiática brasileira sobre contatos extraterrestres e híbridos humano-alienígenas apresenta características particulares que a distinguem do tratamento dado ao tema em outros países. Desde a década de 1970, programas de televisão, revistas e jornais nacionais têm alternado entre abordagens sensacionalistas e tentativas de investigação séria, moldando significativamente a percepção pública sobre o fenômeno. O marco inicial da popularização do tema na mídia brasileira moderna foi o programa Fantástico, da Rede Globo, que durante os anos 1970 e 1980 apresentou diversos especiais sobre ufologia, incluindo entrevistas com supostos abduzidos e especialistas internacionais. O formato dominical do programa, misturando entretenimento e jornalismo, contribuiu para introduzir o tema em milhões de lares brasileiros, em uma época de informação limitada e TV como mídia dominante. Anos 1980-90. Programas como Documento Especial, SBT, Manchete e Linha Direta, Globo, apresentam casos brasileiros de abdução com supostos procedimentos reprodutivos. A revista UFO é fundada em 1988, tornando-se a principal publicação especializada do país. O caso de Varginha, em 1996, recebe cobertura nacional e internacional. Anos 2000. Proliferação de documentários na TV a cabo, com destaque para produções do History Channel e Discovery. O tema híbrido ganha exposição através de programas como Hoje em Dia, Record, e Super Pop, Rede TV, que apresentam entrevistas com autodeclarados híbridos. Anos 2010. Migração para plataformas digitais, com canais do YouTube como Mistérios do Mundo e Arquivo Alienígena, alcançando milhões de visualizações. Podcasts como Nerdcast e Anticast dedicam episódios ao tema com abordagens que variam do cético ao sensacionalista. Anos 2020. Maior legitimação do tema com a divulgação de vídeos de OVNIs pelo Pentágono. Programas como Fantástico revisitam o tema com abordagem mais séria. Streaming produz documentários como Fenômenos, Netflix e Nos Braços dos ETs, Amazon, alguns incluindo casos brasileiros.
Híbridos no folclore e na religião. O conceito contemporâneo de híbridos extraterrestres humanos encontra paralelos significativos em diversas tradições folclóricas e religiosas brasileiras e mundiais. Estas analogias históricas sugerem que a ideia de seres intermediários entre humanos e entidades não humanas responde a um arquétipo cultural profundamente enraizado, que se manifesta de formas específicas em diferentes contextos históricos e geográficos. Folclore amazônico. A lenda do boto cor-de-rosa, que se transforma em um homem sedutor durante festas ribeirinhas para engravidar mulheres locais, retornando depois à forma animal, apresenta notáveis semelhanças com relatos modernos de abduções com componente reprodutivo. As crianças nascidas dessas uniões seriam encantadas, possuindo habilidades especiais e conexão com o mundo aquático, um conceito paralelo aos supostos híbridos extraterrestres com capacidades incomuns. Mitologia indígena. O Curupira e outros seres da cosmologia indígena brasileira são frequentemente descritos como entidades entre mundos, nem completamente humanos, nem inteiramente espirituais. Diversas etnias indígenas brasileiras possuem mitos de origem que envolvem a união entre humanos e seres celestiais, resultando em linhagens especiais com missões específicas para suas comunidades. Tradições abraânicas. Textos bíblicos como Gênesis 4:4 mencionam os Néfilim, supostos descendentes de filhos de Deus e filhas dos homens. Na tradição cristã apócrifa e em interpretações judias antigas, como o livro de Enoque, essas passagens foram entendidas como referências à união entre anjos ou entidades extraterrestres, segundo interpretações modernas, e humanos, gerando seres híbridos com características sobre-humanas. Nas tradições de matriz africana praticadas no Brasil, como o candomblé e umbanda, existem conceitos como abecu, iorubá e ereis, que descrevem seres que transitam entre o mundo espiritual e material, possuindo características duais. Pai Joaquim de Xangô, sacerdote de candomblé em Salvador, observa que, na cosmologia africana, a fronteira entre o mundo dos orixás e o mundo humano é permeável. Certos indivíduos nascem com um pé em cada realidade, servindo como pontes entre dimensões. A antropóloga doutora Renata Menezes, da UFRJ, aponta que a necessidade humana de explicar diferenças individuais significativas frequentemente recorre à ideia de origem parcialmente não humana. Isto pode ser visto desde as linhagens divindas dos faraós egípcios até os atuais relatos de híbridos alienígenas. Esta continuidade sugere que estamos observando um padrão arquetípico de interpretação da diversidade humana, adaptado às crenças cosmológicas dominantes de cada época. A abordagem sociológica. Por que cresce o interesse? O interesse crescente por híbridos extraterrestres humanos reflete transformações sociológicas das últimas décadas. Especialistas analisam esse fenômeno como o reflexo de ansiedades contemporâneas e resposta a um mundo em transformação, onde identidades tradicionais se fragmentam e novas formas de pertencimento são buscadas. Crise de identidade. Em sociedades pós-industriais, onde identidades tradicionais se enfraquecem, novos marcadores identitários emergem. A identidade híbrida oferece singularidade e propósito em um mundo homogeneizado pela globalização. Comunidades digitais. A internet conecta indivíduos dispersos com experiências semelhantes em comunidades virtuais. Fóruns de grupos sobre híbridos proporcionam acolhimento e legitimação para narrativas marginalizadas no ambiente social imediato. Ansiedades ecológicas. A consciência da crise ambiental gera desconexão com uma civilização vista como destrutiva. Autodeclarados híbridos frequentemente se identificam com causas ambientais e assumem a missão de salvar a Terra como mediadores entre tecnologias alienígenas, sustentáveis e humanos. Revoluções biotecnológicas.
Avanços em genética e edição de DNA tornam plausível a ideia de intervenções biológicas sofisticadas. A crescente fluidez entre natural e tecnológico cria a recepção para narrativas de modificação genética extraterrestre. Comunidades online de autodeclarados híbridos. O advento da internet e das redes sociais catalisou a formação de comunidades virtuais dedicadas a indivíduos que se identificam como híbridos extraterrestres humanos. Estes espaços digitais proporcionam ambientes de acolhimento, troca de experiências e construção de identidade coletiva para pessoas que frequentemente se sentem incompreendidas em seus círculos sociais convencionais. Número total de participantes em grupos de Facebook, fóruns, Discord e outras plataformas dedicadas ao tema no Brasil, segundo o levantamento da revista UFO em 2022. Crescimento anual. Taxa média de crescimento anual das principais comunidades online de híbridos e Estela Sementes, desde 2018, refletindo interesse crescente do tema. Idade média dos participantes dessas comunidades com predominância da faixa etária entre 25 e 45 anos, contrariando o estereótipo de que seriam majoritariamente adolescentes. Participação feminina. Percentual de mulheres nas comunidades brasileiras de híbridos, significativamente maior que a média de outros grupos relacionados a fenômenos paranormais. No Brasil, grupos como Híbridos Cósmicos Brasil, Facebook, 78 mil membros. Sementes Estelares Oficial, WhatsApp e Telegram, aproximadamente 45 mil participantes distribuídos em subgrupos regionais. E Fórum Projeto Híbridos, site independente com cerca de 25 mil usuários cadastradas. Destacam-se pela atividade constante e estruturas de suporte bem desenvolvidas. Estas comunidades frequentemente funcionam como redes de apoio emocional e psicológico, além de espaços de elaboração conjunta de interpretações para experiências incomuns. Nestas plataformas, observa-se uma taxonomia sofisticada de tipos de híbridos e experiências relacionadas. Termos como indigo, cristal, arco-íris, diamante e estelar são utilizados para categorizar diferentes origens cósmicas e propósitos na Terra. Cada categoria possui características atribuídas específicas. Por exemplo, híbridos pleiadianos seriam mais intuitivos e voltados para a cura, enquanto híbridos sirianos teriam maior afinidade com tecnologia e comunicação. O psicólogo Dr. Paulo Henrique Martins, que estuda estas comunidades há 5 anos, observa que existe uma cocriação contínua de significado nestas plataformas. Através de discussões, compartilhamento de experiências e validação mútua. Se você está gostando deste audiolivro, imagine quantos outros conhecimentos incríveis te esperam no Oráculo Universal. Link na descrição. O papel dos contatados. Os contatados, indivíduos que alegam manter comunicação consciente e voluntária com inteligências extraterrestres, desempenham um papel crucial na disseminação e elaboração das teorias sobre híbridos. Diferentemente dos abduzidos que relatam experiências involuntárias e frequentemente traumáticas, os contatados descrevem relacionamentos contínuos e mutuamente acordados com seres extraterrestres, recebendo mensagens e orientações que frequentemente incluem informações sobre programas de hibridização. O fenômeno dos contatados modernos tem suas raízes na década de 1950, com figuras como George Adamski, Daniel Fry e Howard Menger nos Estados Unidos, que relataram encontros com seres humanoides de aparência nórdica e receberam mensagens sobre a evolução humana e perigos nucleares. No Brasil, o fenômeno ganhou expressão própria, com contatados como Uritaban Fernandes, João de Freitas Guimarães e, mais recentemente, Chico Penchado e Urandir Fernandes de Oliveira, fundador de Projeto Portal. Canalizadores.
Indivíduos que recebem mensagens telepáticas ou por outros meios não físicos, frequentemente em estados alterados de consciência. Exemplos brasileiros incluem Rosane Amantea, Ashtar Sharon e Mônica de Medeiros, Comandante Cetum. Suas mensagens frequentemente contêm referências a sementes estelares e híbridos como trabalhadores da luz encarnados com missões específicas. Contatados físicos. Pessoas que relatam encontros presenciais com extraterrestres, muitas vezes incluindo visitas a naves e até outros planetas. No Brasil, Urandir Fernandes, Projeto Portal, e Chico Penchado são exemplos proeminentes. Frequentemente afirmam ter observado laboratórios onde ocorrem procedimentos de hibridização ou terem conhecido híbridos vivendo em naves. Embaixadores híbridos. Indivíduos que se declaram híbridos conscientes de sua origem e em contato direto com seus parentes cósmicos. Além de relatarem experiências pessoais, alegam receber orientações específicas sobre como ajudar outros híbridos adormecidos a reconhecerem sua verdadeira natureza e ativarem capacidades latentes. Casos brasileiros icônicos. O Brasil possui um rico histórico de casos ufólogicos que, direta ou indiretamente, contribuíram para o desenvolvimento das teorias sobre híbridos extraterrestres humanos no país. Alguns desses casos tornaram-se verdadeiros ícones culturais, frequentemente citados em discussões sobre o tema e moldando significativamente a percepção pública sobre o fenômeno. O menino ET de Varginha. O incidente de Varginha, ocorrendo em janeiro de 1996 na cidade mineira homônima, é provavelmente o caso ufológico brasileiro mais conhecido internacionalmente. Embora não envolva diretamente hibridização, o caso é frequentemente associado ao tema devido às características do suposto ser capturado, descrito por testemunhas como tendo estrutura física humanoide, com pele vermelhada ou marrom, grandes olhos vermelhos protuberantes e 3 proeminentes saliências na cabeça. Segundo relatos de várias testemunhas, incluindo as 3 jovens que afirmaram ter avistado a criatura inicialmente, o ser aparentava fragilidade e movimentos desengonçados, levando a especulações de que poderia ser um tipo de híbrido ou experimento biológico extraterrestre. A suposta participação do Exército Brasileiro na captura e ocultação da entidade, relatada por diversos moradores e investigada extensivamente pelo ufólogo Objara Frango Rodrigues, alimentou teorias conspiratórias sobre um possível acordo entre governos terrestres e civilizações extraterrestres envolvendo programas de engenharia genética. A família de Minas Gerais. Um dos casos mais intrigantes envolvendo supostos híbridos no Brasil é o da família G, de uma pequena cidade no interior de Minas. Documentado inicialmente pelo pesquisador Claudier Colvo, nos anos 90, e posteriormente investigado por equipes da revista UFO, o caso envolve uma família rural, onde 3 gerações de mulheres relatam experiências de abdução e intervenção reprodutiva. A matriarca, seus filhos e netos apresentariam características fisiológicas inusitadas, incluindo sensibilidade extrema ao sol, temperatura corporal cronicamente baixa, aproximadamente 35 graus Celsius, e capacidade de recuperação acelerada de ferimentos. Análises sanguíneas não oficiais teriam identificado anomalias, embora nenhum resultado tenha sido publicado em revistas científicas e revisadas por pares. A Operação Prato e o Chupa-Chupa. Entre 1977 e 1978, a região de Coleras, no Pará, foi palco de uma série de incidentes envolvendo luzes aéreas não identificadas que emitiam raios de luz focados em moradores locais, deixando marcas similares a queimaduras e pequenas perfurações na pele. Os casos foram investigados oficialmente pela Força Aérea Brasileira na chamada Operação Prato.
Embora inicialmente não associados à hibridização, relatos posteriores de mulheres da região incluíram gestação interrompida inexplicavelmente e o nascimento de crianças com características físicas inusitadas nas décadas seguintes. Pesquisadores ufológicos como Edson Boaventura especularam que os raios poderiam estar relacionados a coletas de material genético para um programa de hibridização de longo prazo. Evidência tecnológica e científica. A busca por evidências científicas verificáveis de hibridização extraterrestre humana enfrenta desafios metodológicos e epistemológicos consideráveis. Embora diversos pesquisadores independentes e organizações dedicadas ao fenômeno UFO tenham tentado documentar anomalias genéticas e fisiológicas em autodeclarados híbridos, os resultados permanecem controversos e amplamente rejeitados pela comunidade científica mainstream. Pesquisas genéticas controversas. Diversos estudos não convencionais têm tentado identificar anomalias no DNA de indivíduos que relatam experiências de abdução ou se identificam como híbridos. O mais conhecido é o projeto DNA Alienígena conduzido pelo Dr. Marco Lear, nos Estados Unidos, que alegou ter encontrado genes extras e sequências não humanas em alguns sujeitos. No Brasil, análises conduzidas pelo laboratório particular GenLab, a pedido da revista UFO em 2012, supostamente identificaram anomalias em 3 de 17 amostras de autodeclarados híbridos. Contudo, quando submetidas à análise independente pelo Instituto de Biociências, a USP, essas anomalias foram atribuídas à contaminação das amostras ou erros metodológicos. Estudos fisiológicos. Pesquisas focadas em parâmetros fisiológicos como temperatura corporal, condutividade elétrica da pele e padrões de ondas cerebrais têm produzido resultados mistos. Um estudo conduzido pelo parapsicólogo Dr. Paulo Ayrton em Curitiba, com 28 autodeclarados híbridos, encontrou temperaturas basais médias 0,8 graus abaixo do grupo controle e resposta galvânica da pele significativamente mais intensas a estímulos eletromagnéticos fracos. Críticos apontam, entretanto, que tais variações permanecem dentro do espectro da diversidade humana natural e podem ser explicadas por fatores como metabolismo, genética convencional ou condições psicossomáticas. Tecnologias de detecção. Algumas organizações ufológicas desenvolveram metodologias específicas para identificar supostos implantes e anomalias físicas em abduzidos e híbridos. No Brasil, o Centro de Pesquisas Ufológicas Avançadas utiliza escâneres magnéticos portáteis e análise termográfica para identificar objetos estranhos subcutâneos e padrões térmicos anômalos. Em alguns casos, pequenos objetos metálicos foram removidos de indivíduos após essas detecções. Embora análises laboratoriais geralmente identifiquem materiais terrestres comuns, como silicatos e ligas metálicas convencionais, ainda que em configurações incomuns. Possíveis objetivos dos experimentos híbridos. As teorias sobre as motivações por trás de um programa de hibridização extraterrestre humano são diversas e frequentemente refletem tanto ansiedades culturais quanto esperanças coletivas relacionadas ao contato com inteligências não terrestres. Pesquisadores do fenômeno UFO e contatados têm proposto várias hipóteses para explicar por que seres tecnologicamente avançados mexeriam recursos em tal empreendimento. Preservação genética. Uma das teorias mais difundidas sugere que civilizações extraterrestres enfrentariam problemas de degradação genética por reprodução clonal ou endogâmica prolongada. A incorporação de material genético humano, como nossa diversidade resultante de evolução natural, poderia fornecer vitalidade renovada a espécies biologicamente estagnadas. Essa hipótese ecoa em relatos de abdução que frequentemente mencionam procedimentos de coleta de óvulos e esperma. Adaptação planetária. Outra teoria propõe que a criação de híbridos seria parte de um programa de adaptação biológica para permitir que seres extraterrestres habitem o Oriente terrestre. Diferenças atmosféricas, gravitacionais e microbiológicas poderiam tornar a Terra inabitável para alienígenas em sua forma nativa, mas seres parcialmente humanos poderiam funcionar como intermediários adaptados ou mesmo como hospedeiros para consciências extraterrestres. Evolução. Gostando desse conteúdo? No Oráculo Universal temos muito mais esperando por você. Confira no link abaixo. Padrões de comportamento e habilidades supostamente anômalas.
Autodeclarados híbridos relatam consistentemente padrões comportamentais e habilidades anômalas que sugerem sua natureza parcialmente extraterrestre. Estas características, embora subjetivas e raramente demonstráveis cientificamente, apresentam notável consistência entre diferentes comunidades e regiões, indicando um fenômeno cultural coeso ou experiências compartilhadas. Capacidades telepáticas. A telepatia é descrita como transmissão de pacotes de informação completa, incluindo conceitos, imagens e emoções. Muitos relatam conhecimento inexplicável sobre outras pessoas, precognição de eventos ou comunicação não verbal com animais. Alguns grupos desenvolvem sistematicamente estas capacidades em ambientes de suporte mútuo. Efeitos eletromagnéticos. Um fenômeno comum é a interferência em equipamentos eletrônicos. Relógios que param, lâmpadas que piscam, computadores que travam e baterias que descarregam rapidamente na presença de um indivíduo, especialmente durante estados emocionais intensos. Alguns pesquisadores documentaram estas ocorrências, embora estudos laboratoriais raramente reproduzam esses efeitos. Empatia extraordinária. Muitos híbridos relatam empatia que transcende o convencional, sentindo fisicamente as emoções e sensações de outros, às vezes à distância. Essa hiperempatia é frequentemente involuntária e, por vezes, debilitante, exigindo técnicas de proteção energética para ser gerenciada no cotidiano.